Recentemente, o Donald Trump indicou suas pessoas para seu gabinete que deve lidar com Israel. A gente tem primeiro o senador Marco Rubio indicado para as relações exteriores. Vocês veem um breve trecho que viralizou da reação dele quando interpelado nos corredores da Câmara dos Representantes, ou melhor dizendo, do Senado dos Estados Unidos, do Congresso americano, quando questionado a respeito de Hamas. Vamos conferir. A gente parece ter uma situação com áudio. Bom, vou pedir que a produção nos traga o áudio então, mas vocês veem ele e eu trago para vocês o que ele está dizendo. Bom, ele diz que quando perguntado sobre Hamas, ele diz culpar o Hamas por todas as questões que ocorreram em termos de morticínio no conflito no Oriente Médio. Ele fala a respeito de instalações militares. A gente tem aqui um defeito no áudio, pelo menos na forma como eu ouço, mas eu resumo então as informações para o público. Além disso, a gente teve também Steve Witkoff, nomeado como enviado especial para o Oriente Médio, ele que é de ascendência judaica. Vocês veem a reportagem da Epoch Times a meu lado, e a gente tem o Mike Huckabee como embaixador de Israel, duas pessoas muito pró-Israel, são pessoas que têm um passado de muita simpatia ao povo judeu e também geopoliticamente um passado conversando com um diálogo muito firme com o atual premier de Israel, Benjamin Netanyahu. Para a gente entender melhor a respeito do assunto e como se configura o futuro das relações entre o Oriente Médio, entre Israel e os Estados Unidos, no governo que vem adiante com o presidente eleito Donald Trump, eu trago para conversar conosco Augusto Lerner. O Augusto trabalha com uma organização chamada Stand With Us, que conscientiza a respeito de Israel. Então eu dou boa tarde ao Augusto. Temos o Augusto aqui conosco. Muito bem. Boa tarde, Augusto. Consegue me ouvir bem? Boa tarde, Márcio. Escuto bem. Obrigado pelo convite. Bom, perfeito. Então a gente tem Marco Rubio, Mike Huckabee e Steve Witkoff. Dois deles pessoas que têm laços muito próximos com Israel. Já anteriormente, um deles judeu, apesar de não ter experiência anterior com relações exteriores. Então, caso confirmados pelo Senado, na tua análise, o que a gente pode esperar do próximo governo de Donald Trump em termos de Israel e Oriente Médio, Augusto? Acho que a gente pode esperar um próximo governo, a partir agora do dia 4 de janeiro, o governo republicano de Donald Trump, muito pró-Israel, exatamente como a gente viu no primeiro governo Trump, se não me engano, de 2017 até o final de 2021. Tivemos já na época um governo bem pró-Israel e agora já temos uma indicativa com os nomes que o Donald Trump já não somente sugeriu, mas também indicou, tanto para a pasta do secretário de Relações Internacionais, também o embaixador dos Estados Unidos em Israel e também o enviado especial de assuntos relacionados ao Oriente Médio dos Estados Unidos. A gente vê uma conjuntura desses três nomes sendo muito pró-Israel, mas de fato é necessário ver o que vai acontecer na prática. O que a gente vê agora é uma tendência muito grande, sim, a ter um governo Donald Trump muito mais pró-Israel do que, por exemplo, se a gente for fazer uma comparação, os 8 anos do governo Barack Obama, claro, no Partido Democrata, mas também eu ressalto que o governo Biden, os últimos 4 anos do governo Biden, principalmente se a gente pegar um retrato a partir do 7 de outubro de 2023, quando aconteceram os atentados do grupo terrorista Hamas, e logo depois começou o caminho conflito com o Hezbollah, e consequentemente com o Irã, e todas as questões ligadas ao Oriente Médio. A gente viu um governo de Joe Biden também muito pró-Israel. Ressalto, o secretário de Estado norte-americano atual também é da comunidade judaica, ele também é judeu, então também vemos setores e pessoas ligados à comunidade judaica, ao governo, também no Partido Democrata. Foi a primeira vez também na história que um presidente dos Estados Unidos viajou para Israel durante uma guerra no país, então isso é um episódio também para ser ressaltado. A gente viu Joe Biden sempre dizendo que ele também é um sionista. Sionista é aquela pessoa que defende o direito de autodeterminação do povo judeu na sua terra ancestral. Não significa que necessariamente ele é contra o Estado palestino, mas ele é favorável a um Estado israelense junto também
a um Estado palestino. Então, é de ressaltar também todas as medidas que o Joe Biden fez e o seu governo, juntamente com Antony Blinken, o secretário de Estado norte-americano, fizeram, principalmente a partir do 7 de outubro, entregando armas, munições, muito dinheiro, respaldo diplomático, tanto na esfera internacional, mas também na ONU, em várias votações, onde Israel era acusado de alguns crimes ou até mente de genocídio, o governo norte-americano não autorizou, não utilizou, na verdade, o seu poder de veto, não na Assembleia, mas na ONU, para não passar tais vetos contra Israel, também em questão de embargos de armas. Mas o que a gente vê agora para frente, olhando por um olhar mais a partir do dia 4 de janeiro, a gente consegue ver, sim, uma tendência, uma possibilidade muito grande de um governo muito pró-Israel, mas não somente pró-Israel, Marcos, acho que é importante a gente ressaltar isso. Também contrário, muito mais firme, muito mais contrário contra o regime iraniano. Então, essa é uma outra análise que é importante a gente fazer, não somente com Israel, como vai ser esse comportamento que a gente entende, que a gente compreende através de uma ótica de leitura que será muito pró-Israel, mas também será de pressão muito mais forte ao regime iraniano, diferente do governo de Joe Biden. Inclusive, a gente consegue analisar já com o próximo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que é um ferrenho crítico ao regime de Teherã. Então, há uma possibilidade muito grande de aumentar o boicote ao regime iraniano, fazendo sanções econômicas e outros tipos de sanções também, ou também a gente pode utilizar na última possibilidade, que seria um ataque tanto norte-americano quanto israelense contra as instalações nucleares iranianas. Ainda mais do que o Irã está hoje em dia somente com uma das suas sistemas de defesa aéreo S-300. O Irã tinha 4, Israel destruiu 3 no último ataque no final do mês de outubro. Quando a gente pensa na região que esse governo americano vai encontrar, ela, muda muito a partir daquela que eles encontraram quando o governo anterior de Donald Trump começou em 2017. Naquela época, havia uma análise comum que era de que havia uma instabilidade estável, não havia um conflito da magnitude como se vê agora. E no governo Trump anterior a gente viu surgirem os acordos de Abrão, muitas iniciativas que foram positivas com uma paz na região, trazendo reconhecimento diplomático entre países árabes e Israel. Agora se encontra uma região muito diferente. Então, eu gostaria de ouvir de ti, Augusto, nos atualizar qual é o momento agora do conflito no Oriente Médio e o que exatamente essa administração americana vai encontrar. Porque, atualmente, é muito diferente do que foi em tempos anteriores. É o maior conflito moderno na região em algum tempo, né? É uma instabilidade que o Donald Trump não encontrou de 2017 a 2021, que ele vai encontrar possivelmente a partir do dia 4 de janeiro. A tendência é que a guerra em Gaza ela continue por uma série de motivos, e também existe já uma negociação em curso, inclusive com o enviado especial norte-americano, que também é de origem judaica, para o Líbano, Amos Hochstein. Esse é um grande personagem para as pessoas que acompanham geopolítica do Oriente Médio, principalmente norte-americana, acompanhar a história dessa pessoa, que é o Amos Hochstein, que inclusive foi o principal negociador do acordo de 2022 entre Israel e o Líbano das fronteiras marítimas. Então, essa é uma questão também para se analisar. Sobre o Líbano, a tendência é que seja feito um acordo de cessar-fogo nas próximas semanas, ou de repente até o 4 de janeiro, para ser um ganho político ao Trump, já, porque o Trump diz que ele não quer guerra, ele quer paz no Oriente Médio. Então, a gente pode começar a ver, já a partir do Líbano, uma tendência de um acordo de cessar-fogo. Mas, se vier esse acordo de cessar-fogo, a gente vai poder ver nas próximas semanas, uma tendência de aumento dos ataques israelenses, porque Israel já enfraqueceu muito o Hezbollah, de uma forma que acho que ninguém de nós que acompanha o Oriente Médio todo dia poderia imaginar antes de acontecer. Eu ressalto o fato dos pagers, do walk talks, da eliminação de toda a cúpula do Hezbollah, de mais de 20 líderes, inclusive do Sheikh Nasser Nasrallah, que era o grande líder do Hezbollah desde 1992, se eu não me engano.
inclusive logo depois matando o próximo líder do Hezbollah, e agora tem um outro líder, que é o Naim Qassem, ninguém sabe onde ele está, ele pode estar ou no Líbano ou no Irã, em Teherã, e o ex-ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallant, já disse que ele vai ser o novo líder do Hezbollah e o dia dele está contado. Então a gente pode analisar sim que vai ser um aumento de ataques israelenses no Líbano contra o Hezbollah para chegar mais favoravelmente a um cessar-fogo. Se o cessar-fogo for assinado agora, a gente vai conseguir analisar muito fortemente um Hezbollah muito, muito enfraquecido, como nós analistas jamais iríamos pensar, e Israel seria muito mais fortalecida para conseguir estabelecer o quanto o cessar-fogo seria melhor para ela do que para o Líbano e para o Hezbollah. Na questão da faixa de Gaza é muito mais complicada. Eu entendo que o exército de Israel já fez tudo o que deveria fazer para diminuir ou eliminar quase totalmente o grupo Hamas na questão militar do controle da faixa de Gaza. Eu entendo que hoje o Hamas não existe mais como um grupo organizado com 40, 50 mil homens, 50, 70, 80 mil mísseis para lançarem contra Israel. Essa ameaça ela já foi vencida pelo exército de Israel. O que eu entendo agora que deveria ser feito o endgame na questão da guerra, mas sim na questão política é muito necessário para a remoção do Hamas como poder político da faixa de Gaza e a entrada de um novo grupo palestino ou de algumas lideranças árabes que poderiam começar a caracterizar a faixa de Gaza com uma nova estrutura política. Eu entendo que isso é necessário fazer na faixa de Gaza. Toda a guerra ela tem um fim político, e eu entendo que está na hora da faixa de Gaza existir um fim político para retirada do Hamas do controle. Ele já não tem controle militar, o Hamas hoje são pequenos grupos de guerrilha, sem uma coordenação principal. Israel já matou também todos os principais líderes do Hamas, cito dois, Mohamed Deif, que era o líder militar da cúpula do Hamas, e também Yahya Sinwar, que era o líder máximo do Hamas, que também virou líder político do Hamas logo depois da eliminação de Ismail Haniyeh, líder político do Hamas em Teherã. Então eu vejo o Hamas muito, muito enfraquecido também na faixa de Gaza, mas sendo necessário uma equação política para a retirada do Hamas e, quem sabe, o Fatah de Mahmoud Abbas assumir o poder no controle e no enclave palestino.